beleza visual, de despojamento, né? Então, tudo isso, né, acaba sendo uma influência que o pensamento iluminista, que é um pensamento mais racional, e geralmente as pessoas mais racionais, elas são mais contidas, elas são mais calculadas, né? Elas não têm essa coisa do ímpeto, né? É bem diferente desse professor que vos fala, que mais parece um pastor neopentecostal, né? Fazendo uma pregação, né? Esse jeito impetuoso de dizer as coisas, né? O pensamento mais racional, ele é mais sóbrio, ele é mais contido. Então, na arquitetura, eles vão optar por formas mais retilíneas, por linhas, né? Pela simetria e, principalmente, pela sobriedade das cores, né? É diferente daquela arquitetura barroca, que é cheia de volteios, que é cheia de dobras, que é cheia de plim. Vamos lembrar da nossa última aula, né? Eu falei do plim no barroco, né? A arquitetura do arcadismo, a arquitetura neoclássica, ela gosta mais das linhas, né? De figuras geométricas precisas. A pintura também vai ser dessa forma, linhas mais firmes, cores mais bem distribuídas, sem aquele jogo de claro e escuro que a gente tinha no barroco. É uma arte para falar com a sua inteligência e não com as suas emoções. Eu vou dar um exemplo aqui, só para nós termos uma comparação. Notem aqui uma pintura do barroco, né? Vou aqui primeiro mostrar para vocês uma pintura do barroco e depois vou mostrar para vocês uma pintura do neoclassicismo. Primeiro, uma pintura barroca. Notem que esse texto, um feedback aqui, vocês estão enxergando que eu estou exibindo aqui a figura de Jesus, do Caravaggio? Estão, gente? Ei, mas vocês estão bons para participar, viu? Sim. Obrigado. Notem aqui que é o tipo de pintura que apela para o patético, o que te comove, o que causa comoção, o jogo do claro e escuro, né? A figura de Cristo, ela não está linear, ela está em uma posição deitada, numa posição vertical, que toma conta de grande parte do ponto central do quadro. O jogo de claro e escuro, o dramático. Olha aqui a figura, né, de São Pedro, né, sendo crucificado de cabeça para baixo. Né? Olha como é um tipo de pintura que tenta mexer com as suas emoções. Quando você pensa na pintura do neoclassicismo, cores mais claras, né, tons mais pastéis, né? A informação, olha aqui, eles optam pela clareza, eles optam pela luminosidade, e sempre vai ter aquela figura, que é a figura central, que vai estar no eixo de um triângulo imaginário. Aí alguém diz, Guilherme, mas isso não lembra a pintura lá do Renascimento? Sim, a pintura do neoclassicismo, ela resgata a pintura do Renascimento. Deixa eu ver se... Será que é mais um intruso aqui, gente? Tá faltando quem entrar aqui na sala? Ju já tá aqui na sala? Vixe. Pergunta se é a Júlia que tá tentando entrar aqui na sala, gente. Do contrário, é mais um intruso. Assim. Oi, Brenda. Então, bacana. Então, pessoal, essa pintura do neoclassicismo, ela gosta de traços firmes, gosta de cores muito bem distribuídas, né? Cores mais claras, e sempre é uma arte, não para mexer com suas emoções, mas para mexer com sua inteligência. Geralmente vai tratar de mitologia, né? De figuras históricas da época, figuras que eram consideradas excelência na política, na guerra. Então, sempre uma arte feita para tocar a sua inteligência, né? E não necessariamente as suas emoções. Já
na literatura, o que nós teremos? A razão pela qual eu comecei a minha aula de hoje citando a canção Caboclo na Cidade, cantada pelo Chitãozinho Chororó. Qual que é a característica desse arcadismo? Primeira característica, a valorização do espaço campestre, as paisagens bucólicas. Então, eles vão adotar dois lemas de origem latina. O primeiro lema, fugere urbem, ou seja, fuja da cidade, né? E busque um lugar ameno, um lugar tranquilo, um lugar de paz. Eu queria ler com vocês aqui, rapidamente, um poema de Cláudio Manuel da Costa. E, mais uma vez, eu quero que alguém aqui, sem muita demora, me dê um feedback se está enxergando esses sonetos que eu estou aqui mostrando agora. Sim. Obrigado. Ei, Lulu, tudo bem? Lulu, por favor. Ok. Esse soneto do poeta Cláudio Manuel da Costa, um dos grandes nomes do arcadismo brasileiro, fala justamente dessa necessidade de se valorizar o ambiente modesto, simples, da zona rural. O que é bucólico? Bucólico é o ambiente rural, o ambiente campestre, a roça, a fazenda. O poema diz o seguinte: se sou pobre pastor, se não governo, reinos, nações, províncias, mundo e gentes, sem frio, calma e chuvas inclemente, passa o verão, outono, estio, inverno, ou seja, eu sou pobre, eu não tenho poder, eu não sou alguém que governa nações, às vezes eu estou sujeito, né, à chuva, ao vento calmo, ao vento frio, seja no verão, no outono, né? Estio aqui é a mesma coisa que verão, né? Ou no inverno. Aí ele continua. Nem por isso eu trocara, ele colocou o verbo aqui no pretérito mais que perfeito, mas ele tem sentido de futuro do pretérito, né? Trocaria, né? Por isso, nem por isso trocaria o abrigo terno desta choça, ou seja, dessa casa simples, em que vivo, com as enchentes dessa grande fortuna, extremamente presente, tenho as paixões desse tormento eterno, ou seja, eu sei o que é viver na cidade, um lugar onde é que só tem luxo, mas é um lugar onde é que só tem engano, mentira. Eu sei o que eu passei na cidade. Aí ele diz, adorar as traições, amar o engano, ouvidos lastimosos o gemido, passar aflito o dia, o mês e o ano. Seja embora prazer, que a meu ouvido, soa melhor a voz do desengano, que da torpe lisonja o infame ruído. Ou seja, eu prefiro 1000 vezes estar aqui na roça, onde eu estou constantemente desenganado, ou seja, eu estou vendo a vida como ela é, do que ir para a cidade, onde eu só ouvirei lisonjas torpes, né? O que é uma coisa torpe? Uma coisa vil, uma coisa odienta, uma coisa corrupta. Lisonjas, ou seja, elogios perversos e o ruído infame. Tem um outro poema muito famoso do Cláudio Manuel da Costa, que é esse soneto aqui. A gente tá clara a minha fala, gente? Povo bonito. Eu ouvi alguma coisa lá no fundo, mas enfim. Então me dá um feedback, vocês estão me entendendo bem. Ah. Então vamos lá. Gente, agora eu fiquei preocupado. Vocês estão me entendendo bem, gente? Sim. Por que vocês não respondem rápido, gente? Então, bacana. O poema diz o seguinte: tornos a ver-vos, ó montes, o destino, a que me torna a pôr nesses outeiros, onde um tempo, os gabões é tipo uma roupa de couro, um capuz, né? É meio tipo capuz e capa, né?
geralmente feito de couro de animal, né? Quer dizer, tudo daquela época era feito de animal, né? Idiota eu explicar isso. Onde um tempo os gabões deixei grosseiros pelo traje da corte rico e fino. Ou seja, um dia eu fui tão idiota que eu larguei o espaço campestre, os montes, né? As árvores, os outeiros, né? Eu abandonei tudo isso e fui para a corte, para a cidade, vestir roupas finas, roupas chiques, roupas elegantes. Aí ele volta a dizer: aqui estou agora entre Almendro e Corino, possivelmente pessoas que moram na zona rural ali com ele, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana, ou seja, dessa casa simples, pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui descanse a louca fantasia e o que até agora se tornava em pranto se converta em afetos e alegria. Ou seja, fuja da cidade, moço, abandone esse ambiente caótico, esse ambiente conturbado das cidades e vai buscar paz no campo. Portanto, fugere urbem locos amoenos, ou seja, busque o lugar ameno. Deu uma travada aqui, não deu? Pois bem, além então desse fugere urbem, desse locus amoenos, eles também buscam a simplicidade, que de certa forma está ligada aqui, né, ao locus amoenos. Aureas mediocritas significa ouro da mediocridade. O que é mediocridade aqui? O que é mediano? Nem um extremo, nem o outro. O lugar comum. E também, né, isso aqui é uma crítica ao barroco, né? Quando eles dizem inutila truncar, lembrando, viu, gente, que eles sempre usam lemas latinos, né? Justamente porque eles valorizam a cultura clássica, né? A cultura grega e a cultura romana. E o latim, como bem sabem vocês, era a língua de Roma. Então, ao usar essas palavras latinas, esses termos latinos, essas expressões latinas, eles estavam querendo valorizar aí a cultura romana, assim, e a cultura grega, assim como a mitologia, enfim. Eles também usam, então, a expressão inutila truncat, que significa tirar, arrancar o que é inútil. O que eles estão querendo dizer, gente? O barroco é um estilo de época, é uma literatura muito cheia de informação. Tem muito excesso, tem muito palavreio. Nós queremos uma linguagem mais sóbria, uma linguagem mais elementar, uma linguagem mais direta. Comparem o poema que nós acabamos de ler de Cláudio Manuel da Costa com qualquer outro poema de Gregório de Matos. Você vê que a linguagem de Gregório de Matos é muito rebuscada. Aí alguém pode estar dizendo: ô Guilherme, se eu me deparasse com um poema desse no Enem, eu acho que eu sentiria dificuldade de ler. Como você vem dizer para mim que é uma linguagem mais simples? Talvez a dificuldade que você encontre não é pela questão da construção da linguagem. É porque muitas vezes tem um vocabulário, uma palavra, cujo significado você não conheça. Mas é muito mais pela distância cronológica entre o período com que esse poema foi composto com o século XXI, onde nós estamos, do que necessariamente porque a linguagem do texto ela é difícil. Às vezes é a questão da distância temporal que faz com que você possa sentir alguma dificuldade de entender esse poema. Mas se, por exemplo, você souber o significado de uma palavra aqui, você consegue tranquilamente entender o poema. Ao passo que em Gregório, você até... todo mundo aqui sabe o que significa parte e o que significa todo. Todo mundo sabe o significado. E mesmo assim o poema é complicado, porque é a maneira como ele constrói o texto que é complicado. Né? Então, a linguagem do arcadismo, do neoclassicismo, ela sempre vai priorizar a objetividade, a clareza. Ficou claro, gente, a minha fala? Respondo se sim, se não. Isso, obrigado. Você já está impaciente, né, Lulu Ternura? Gente, daqui a pouquinho eu vou interromper aqui a nossa aula para
lançar lá a atividade. Gente, no Brasil, né, o arcadismo, ele começa em 1768, com a publicação de um livro chamado Obras Poéticas, do Cláudio Manuel da Costa, né? E aí nós temos alguns representantes muito significativos. Antes de falar aqui, desculpe, esqueci de falar sobre isso aqui, ó. Carpe diem. O arcadismo também vai pregar o carpe diem. Só que o carpe diem do arcadismo é um pouco diferente do carpe diem do barroco. Porque lá no barroco, o carpe diem, ele tinha implicações morais. Você tinha que aproveitar a vida enquanto, né, você estivesse com força para aproveitar a vida. Porém, esse aproveitar a vida do barroco, ele sempre tinha um problema que era o seguinte: o limite moral que você não podia ultrapassar. E se você ultrapassasse, tinha consequências espirituais. No arcadismo, não. O carpe diem tem uma visão hedonista, é você gozar a vida mesmo, né? Claro, ninguém está falando de putaria, ninguém está falando aqui de pornografia, não é isso. É gozar a vida sem culpa mesmo, ou seja, tem um hedonismo aqui por trás desse carpe diem, né? Quando fala carpe diem horaciano, é porque a expressão carpe diem, ela vem de um poema, né, do bardo latino Horácio, né, do poeta latino Horácio, né, que prega, né, esse gozar a vida. Pois bem, no Brasil, então, o arcadismo ele começa em 1768 e ele tem como contexto histórico a Minas Gerais do século XVIII, o período do ciclo do ouro, né? E aí nós vamos ter nomes como Cláudio Manuel da Costa, que vai ser um cara muito importante, porque ele é o primeiro autor nascido no Brasil que começa a refletir sobre a nossa identidade. Né? Ele começa a retratar a realidade local, né, de uma forma de tentar valorizar quem nós somos. Né? Claro, existe sempre o conflito do sujeito que compara as paisagens europeias com as paisagens mineiras. Em alguns momentos ele vai justamente mostrar que essas paisagens, ela não tem aquela docilidade do relevo europeu. Em alguns momentos ele até chama essas paisagens de uma paisagem escura, feia, tenebrosa. Mas é sempre o sujeito que pensa no aqui, que é o Brasil. Esse poema mesmo que nós lemos há pouco, Torno a ver-vos, ó montes, é justamente uma reflexão da diferença entre a metrópole, que é Portugal, e a província, que é o Brasil. E ele vai dizer o seguinte: eu prefiro a minha província. Então é muito recorrente na poesia do Cláudio Manuel da Costa o uso do aqui, do pronome indicativo este, neste, justamente para mostrar um pertencimento a este lugar, a Minas Gerais, ao Brasil. Então, em Cláudio Manuel da Costa, existe uma espécie de germen, de semente do conceito de identidade nacional que vai acompanhar o brasileiro até os dias de hoje. Quem nós somos? O que nós somos? Né? E isso começa lá em Cláudio Manuel da Costa. Inclusive, né, se algum dia vocês forem compor alguma redação que vai discutir sobre questão da identidade nacional, Cláudio Manuel da Costa é um cara bacana para você começar, né, uma redação justamente pegando poemas dele. Quem um dia quiser, né, fazer alguma redação nessa linha, me procure depois que eu tenho boas sugestões para vocês. Né? Começar uma redação que passe pelo tema da identidade nacional. Cláudio Manuel da Costa é um cara bacana para você começar uma redação citando, né, algum poema dele. Então, Cláudio Manuel da Costa, né, ele inicia isso que a gente chama de um sentimento nativista, né? Não chega a ser nacionalista, né? Porque não existia uma nação, e nem era essa coisa tão eufórica, né? Porque ele tinha uma espécie de ressentimento,
por aqui não ser tão belo, né? Pelas paisagens daqui não serem tão belas quanto as paisagens europeias, mas existe uma tentativa, né, primária, obviamente, mas uma tentativa de se entender em outro lugar que não as paisagens europeias. Ficou clara essa minha linha de raciocínio, povo bonito? Respondo rápido para eu ficar feliz. Ficou, Gui. Ah, mas vocês estão numa animação. O que você tem hoje, Lulu? Você está com essa voz assim tão compassada. É Lulu ou Mel? Com quem que eu estou conversando? Guilherme, eu acho que você só falou com o Luiz uma vez, tá achando que ele tá falando sempre. Eu Mas também é Mel que tá falando. uma vez. É Mel que tá falando? Eu tô falando agora, Lu. Ah, sim. O que Mel tem hoje? Essa vozinha aí cansadinha de Ana. Ah, é de Ana? É Ana Major? Não. Não, Gabriela. Ana é Montalvão, de Montalvânia. A Ana Montalvão. Sempre... Já é a segunda vez que você me chama de Por que Luiz você não aqui. significa, me deixa parecendo um idiota, achando que eu tô falando com Lulu Ternura? Uá. Gui já respondeu umas 5 pessoas diferentes e você fala que é o Luiz. É porque todo mundo que tem uma voz mal-humorada, assim, quer ver, Lulu? Nossa. Toda vez que tá com uma voz assim, mal-humorada, cansada da vida, eu penso que é Lulu Ternura, assim. E Ô, Gui, eu sou tão alegre. eu Eu não sei, tô namorada. obrigado, Aninha. Mas não, Aninha. Não, agora eu tô agradecendo a Ana que falou antes. Obrigado, viu, Aninha? De nada, Guilherme. De nada. Felicidade para você em Montalvânia, tomando um banho frio nas águas do Rio Cochá. Gente, falar com vocês. Nós vamos dar uma pausa aqui agora. Né? Eu vou lançar as atividades, daqui mais ou menos uns 10 minutos, essas atividades já estão lançadas no sistema. E aí vocês têm até 1h30 para fazer. Eu estarei disponível aqui, ok? Para vocês tirarem qualquer dúvida, ok? Ok. Então, beleza. Um grande abraço para vocês e até daqui a pouco. Podem sair da sala se quiserem. Tchau, Gui, beijo. Beijos. Tchau, Mili. Tchau, Mili. Tchau, Gui. Um abraço para Vi. Outro pra você.